Doutora, as mamães que estão aqui já devem ter ouvido várias afirmações, sem pé nem cabeça, sobre amamentação, desmame. Então, sempre rola aquela dúvida, né, para quem está iniciando essa jornada junto com o seu bebê. A gente vai bater um papinho para que as pessoas que estão assistindo entendam aí sobre esse tema que é bem procurado aí pelas mães. Então, vamos lá. Doutora Elizabeth, é preciso preparar as mamas durante a gestação para a amamentação? Então, vamos falar um pouquinho sobre gestação, né? E hoje mesmo eu atendi 2 gestantes em consulta de pré-natal durante a gestação, e uma das perguntas delas era essa. Porque antigamente, né, falava para passar bucha vegetal, né, ficar no sol, e às vezes até passar lixa. Hoje em dia, não. A gente não indica preparo especial da mama. Às vezes tem o bico um pouco invertido, um pouco plano, não mexe no bico. E o mais importante, não passar óleo nem hidratante na areola e no bico, só passa na mama. E deixa que depois o bico se forma com a sucção do bebê. E aí a gente vai ajudando na pega também. Doutora, existem obstetras, né, que eles, às vezes, indicam a concha de amamentação. Você pode estar falando um pouquinho se isso serve para durante a gestação, antes de nascer o bebê? Como é que funciona? Então, a concha é uma dúvida, na verdade, assim, tem os grandes apoiadores de leite materno e os grandes trabalhos são contra, porque às vezes tem uma questão que fica leite acumulado e pode facilitar a formação de infecção, de mastite, por exemplo, de candidíase, né, que é fungo na mama. Então, depende. Em alguns casos, eu indico a concha quando o bico está muito difícil, mas são poucos casos. Eu nunca indico para sair comprando. Eu não indico antes da primeira consulta, que sempre demora 1h30, e eu vejo a mamada completa na consulta, do início ao fim, para ver como está a pega, como está o bico e como está a língua do bebê. Então, hoje em dia, a gente usa menos do que antigamente. Ok. O tipo de parto influencia na amamentação? Influencia no início da amamentação. Então, assim, pelo amor de Deus, né? Vamos entender bem isso. Né? Não é quem teve parto cesárea não vai conseguir amamentar, não, isso é um mito. Agora, se você entrar em trabalho de parto, provavelmente você vai ter uma descida do leite, quer dizer, a apojadura mais precoce, e tem mais sucesso na amamentação, do que se você marcar uma data e não esperar entrar em trabalho de parto. Isso é muito importante. E o segundo é assim, o parto normal, parto vaginal, com o trabalho de parto na época certa, estimula os hormônios, estimula mais rapidamente a descida do leite, a recuperação da mãe é mais rápida, então ela não tem tanta dor para sentar, para levantar, para pegar o bebê. Então, nesse aspecto, ajuda bastante. Agora, o ideal que eu falo na consulta é, se você morre de medo de parto normal, não quer, pelo amor de Deus, você teve uma experiência ruim, ou escutou coisa, espera entrar em trabalho de parto. Isso é essencial para o bebê. Ele nasce com uma respiração melhor, ele não tem desconforto respiratório, e a amamentação vai ser com mais sucesso. E quanto mais perto de 40 semanas, melhor. O bebê está mais acordado, mais ativo, do que aquele bebê que está com 37, 38 semanas, porque ele dorme muito na mamada, aí fica difícil. Bom, mas com os 2 partos é possível amamentar, mas você espera entrar em trabalho de parto. Certo. Uma dúvida também que as mamães estão sempre atentas é: o que é o colostro e quanto tempo? Porque, assim, essa é a dificuldade das mães em perceberem, ou elas ficam aflitas porque o colostro é uma quantidade menor, né? Quanto tempo ocorre a descida? Até quanto tempo a gente pode, tipo, tá tudo bem, o leite não desceu, mas ele tá se alimentando com colostro? Não, isso é bem legal falar do colostro, né? Porque o colostro, algumas mães têm a saída do colostro já nos últimos dias, pré-parto, nas últimas semanas, isso é normal, pode ter colostro a partir da 37, 38 semanas, mas tem mãe que não tem.
Tem mãe que vai ter a saída do colostro só na maternidade. O colostro é o primeiro leite, é um leite um pouquinho mais amarelado, porque ele é riquíssimo em gordura, ele é riquíssimo em anticorpo, então ele funciona como uma primeira vacina, entre aspas, para o bebê, assim, passa muita proteção da mãe para o bebê, e ele tem o aporte necessário, assim, de sódio, de ferro, de cálcio, tudo nas devidas proporções. E a quantidade que a mãe libera de colostro é compatível com o tamanho do estômago do bebê. O tamanho do estômago do bebê logo ao nascimento é pequenininho, é 5 ml que cabe, 5, 10 ml. Depois, nos primeiros dias, cabe 10, 15 ml. Então, é isso que ela vai produzir e é suficiente por mamada. A descida do leite, que se chama apojadura, ela acontece dependendo do bebê, se ele é prematuro ou não. Prematuro tem uma descida, a mãe tem uma descida mais tardia, e quando ele nasce perto de 40 semanas, é do 3º ao 5º dia de vida, e que na maioria das vezes acontece na sua casa. Esse é o problema. Na maternidade está com colostro, ai, meu peito não está vazando, tem muito pouco leite, pelo amor de Deus, não vai engordar. E na maternidade perde peso, e é normal. E aí, na sua casa, que você vai sentir a mama mais cheia, você vai ver que o sutiã está mais apertado, uma camisa está muito mais apertada. Por quê? Porque aí houve a descida do leite. Então, 3º ao 5º, no máximo no 7º dia de vida. E a primeira consulta com o pediatra, eu indico do 5º ao 10º, porque aí a gente pega isso, a gente pega a transição do colostro para o leite maduro e a gente faz a palpação nas mamas e vê se ela tem leite ou se ainda é colostro e o que está acontecendo, tá bom? Mas fica tranquila, a descida às vezes não acontece na maternidade, é super comum, tá? Certo. Vale a pena mesmo amamentar na primeira hora de vida, que é a chamada Golden Hour? Vale. Isso, nossa, eu fico super contente quando as mães chegam aqui falando, eu consegui amamentar na primeira hora de vida. Então, assim, tem inúmeros motivos, gente, mas um dos primeiros motivos e mais importantes é que quanto mais precocemente esse bebê for para o colo da mãe, o contato pele a pele, ele diminui a perda de temperatura, então diminui a perda de água, a chance de desidratação do bebê, ele fica mais calminho e estimula a ocitocina, que é o hormônio que faz a liberação, a descida do leite. A gente tem 2 hormônios envolvidos na amamentação: a prolactina, que é da produção, e ocitocina, que é a descida do leite. E aí, quanto mais precoce ele mamar, de preferência nessa primeira hora de vida, você vai liberar mais rapidamente a ocitocina, que vai estimular, então, mais precocemente essa descida do seu leite. E a outra questão, contração uterina. A ocitocina é responsável pela contração uterina. Então, diminui o sangramento pós-parto. Então, vale muito a pena essa questão da amamentação na primeira hora de vida. Assim, eu tenho orgulho de dizer que nas minhas filhas eu consegui fazer a amamentação e de fato, a apojadura, que é a descida do leite, aconteceu no 3º dia, porque elas também nasceram com 40 semanas. Mas se vocês puderem, se vocês estiverem bem na mesa de parto e o bebê não for prematuro, não tiver um desconforto respiratório, fala na maternidade, chega lá falando, olha, eu quero amamentar na primeira hora de vida, é possível? Porque é muito possível, tá bom? Ótimo. Como a amamentação está relacionada com o desenvolvimento do bebê? Olha, isso é uma pergunta super complexa, porque envolve vários itens, né? A primeira coisa que sempre todos os pais querem é que a criança seja saudável e que tenha um desenvolvimento neurológico da melhor forma possível. E a gente já tem comprovação de vários estudos científicos internacionais e nacionais mostrando que o desenvolvimento neurológico da criança que tem aleitamento materno, principalmente nos primeiros anos de vida, nos primeiros 6 meses até 2 anos, é mais rápido e superior às crianças que receberam fórmula. É claro que você vai falar, eu tenho um filho que foi amamentado e um que recebeu fórmula, então um é mais inteligente. Não, não é essa questão de inteligência, é a questão das conexões nervosas, que a gente sabe que a formação dos neurônios e as conexões entre eles ocorre muito no primeiro ano de vida e ocorre de uma forma mais rápida quando estão em aleitamento materno. A outra questão é a imunidade.
Se você quer aumentar a imunidade do seu filho, é oferecer leite materno no primeiro ano de vida. Isso está comprovado que aumenta muito as células que melhoram a defesa para vírus, para bactéria, para fungo. E a questão também que melhora a microbiota intestinal, que são as bactérias boas, as bactérias benéficas, né, que vivem no nosso trato gastrointestinal. Então, a gente passa a bactéria boa pelo leite materno para o bebê recebe essas bactérias, então elas começam a aumentar bastante no intestino dele, e isso tem ligação com o desenvolvimento neurológico. Então, elas estimulam tanto uma barreira forte no intestino para não entrar outras bactérias que são ruins para causar infecção, não causam diarreia, ajudam na cólica, ajudam nos gases do bebê, mas essas bactérias também, elas têm conexão com o cérebro, que chama eixo cérebro-intestino. Então, quanto mais tempo você conseguir fazer aleitamento materno, você estimula essa microbiota das crianças. Então, acho que são os 3 pontos mais importantes. Ok. Como saber se a PEG está correta? Isso é a maior dificuldade, porque eu gosto de falar aqui no consultório para as mães que amamentar não é um ato instintivo, que você vai colocar o bebê para mamar e pronto, vai dar certo 100% das vezes. Não. A gente quer amamentar, só que o bebê tem que aprender a abrir a boquinha da forma correta, a gente tem que avaliar a língua dele, se não está muito curta, e a mãe tem que saber avaliar essa pega. Então, aqui, assim, eu tenho uma mama para mostrar para vocês. Essa parte mais escura é a areola e o bico. O bebê não pode pegar só o bico, ele não pode fazer barulhinho de chupeta, ele tem que ficar com a boca bem aberta e tentar pegar a areola inteira. Claro que mama muito grande, o bebê não pega a areola inteira, mas você vê uma pequena área da areola fora da boca do bebê, não é só o bico, isso é um ponto. O segundo, o queixo dele, o rosto dele está virado para você, não interessa a posição. Ele pode estar de cavalinho, sentado no seu colo, ele pode estar na posição tradicional, ou pode estar na posição invertida, mas sempre o rosto virado para você e a barriga dele em contato com a sua barriga. Se você deixa a barriga para cima, a boca dele vira um pouco e acaba forçando o bico. E aí que vem as fissuras. A maioria das vezes, das causas das fissuras durante a amamentação, é o erro na pega, porque o bebê dorme, solta um pouquinho a boca e começa a sugar só o bico. A mãe não percebe, às vezes dorme junto, isso é um problema. Ou ele está com a boca virada para dentro. A gente tem que puxar, a gente puxa o lábio virado para fora, tanto o lábio superior quanto o lábio inferior. E também um outro detalhe, ele tem que estar acordado, ele tem que estar ativo para mamar bem. Se você está agora no verão, colocar ele para mamar com manta, com luva, com gorro, com 3 roupas, ele vai mamar e dormir. Aí você não percebe, e aí ele não mama muito bem, ele só está mamando a ponta do bico, que não sai tanto leite, porque ele tem que apertar os ductos mamários que estão mais superiores, por isso que ele tem que pegar a areola inteira. Então, agora no inverno eu falo, tira a manta, tira cobertor, gorro, luva, nem pensar, e coloca o bebê só de bora e calça. Ai, mas tá frio, vai morrer de frio. Não, gente, sua casa tá fechadinha. O bebê precisa de uma peça a mais que a gente só. Então, assim, eu tô com uma blusa de manga comprida, ele com um bora e um macacão tá bom. Só que ele tá bom para ele dormir. Aí eu quero que ele fique acordado. Então, eu tiro o macacão, deixo só com body, que aí ele vai ficar acordadinho, tá? Então, sem barulho de chupeta, com a boca bem aberta, pegando a areola, com o queixo viradinho para você, a barriga encostada na mãe. Isso são os itens mais importantes. Doutora, voltando um pouquinho sobre a descida do leite, teve uma seguidora nossa que está assistindo, a Lari, que ela questionou: é necessário fazer massagem nos seios para a descida do leite nas primeiras mamadas do bebê? Olha, não é obrigatório. É o seguinte, você pode
fazer a amamentação, manter a amamentação livre demanda. Quanto mais ele mamar, mais você vai ter produção e mais vai ter a descida do leite. Mas em alguns casos, a gente sente que alguns ductos estão engurgitados, às vezes você sente umas nodulações, umas áreas mais endurecidas da mama, ou então você sente as nodulações, mas está difícil de sair o leite pelo bico. Aí vale a pena você fazer a massagem na mama, 1 minuto, 2 minutos antes da mamada, para estimular, e aí você coloca o bebê para mamar. E um outro detalhe, se o bico estiver muito duro, tenso, quando a mama está muito cheia, o bebê não consegue sugar bem. Aí vale com certeza a pena você fazer a massagem para sair um pouco o leite, e aí ele consegue mamar melhor, tá? Mas não é obrigatório, só nessas condições de engurgitamento. Certo. É normal sentir dor durante a amamentação? Olha, todas as mães falam, quem não sentiu dor não amamentou, mas não é bem assim, gente. Sentir incômodo, sentir uma leve dor é normal, porque é uma situação que você nunca teve ninguém pendurado no seu peito de hora em hora. Mas aquela dor lancinante, que você vê estrela, que você tem que morder um papel, uma fronha, que você quer, assim, que você sofre de colocar o bebê para mamar, porque tanta dor que você vai sentir, isso não é normal. E aí a gente tem que avaliar. Ou tem fissura, ou tem uma mastite, ou tem uma candidíase. A maioria das vezes é erro na pega que causou a fissura. Então, a gente ajusta a pega, automaticamente vai melhorando a fissura. Mas vou te dizer, se fissurou, você precisa de um pediatra para corrigir a pega e, às vezes, de uma consultora de amamentação também, porque não adianta só sair fazendo laser. Se não melhorar a pega, o laser não vai corrigir a fissura, tem que ser as duas coisas. E se você parar de mamar, eu não vou colocar no lado direito porque está doendo demais, vai piorar. Então, você tem que aguentar um pouquinho, continuar amamentando dos dois lados e, ao mesmo tempo, corrigir a pega e, se possível, fazer laser, tá bom? Ok. Tenho prótese nas mamas ou fiz cirurgia de redução. Consigo amamentar normalmente? Olha, são duas situações diferentes. A prótese mais moderna, que não corta a areola e o mamilo, que é por trás dos ductos, normalmente ela não atrapalha a amamentação. Eu tenho várias mães aqui que têm prótese e fizeram amamentação exclusiva por 6 meses, que é o mais indicado, né, na pediatria. Agora, a redução de mama, aí cada caso é um caso. Depende do quanto foi reduzido, depende também da técnica da redução. Então, eu tenho mães que com redução conseguem amamentar, mas não de forma exclusiva. A gente precisa entrar com complemento e depois vai avaliando o ganho de peso. Mas isso nunca é na maternidade. Na maternidade tem saída de colostro, a gente ensina o aleitamento, as posições, o aleitamento exclusivo, vai para casa. Na primeira consulta é normal continuar perdendo peso e eu também mantenho o leite materno. Aí depois, às vezes no primeiro mês, vem 3 vezes, porque eu vou pesando toda semana. Aí depois, na segunda, na terceira vez, não tem jeito, não tem leite. Aí a gente entra com complemento, tá? Não é assim na primeira, tá? Não vai sair dando complemento porque você fez a cirurgia de redução. Vamos tentar. Fiz teste para Covid e deu positivo. Posso amamentar? Isso é bem atual, né? Olha, eu já tive várias mães que se contaminaram e estavam na fase de amamentação. Pode e deve amamentar. Por quê? Porque você não passa o vírus pelo leite materno, mas você tem que amamentar de máscara. Porque naquele momento o bebê está muito próximo de você, a 20 centímetros, 30. Então, você respirando em cima dele, ajustando a boquinha dele, vai acabar transmitindo muito facilmente. Aí você vai falar, mas doutora, eu durmo com ele, eu estou o dia todo com ele, eu já passei. Não. Às vezes a gente tem mães que se contaminam e as crianças não se contaminam. Então, a gente não sabe exatamente por que isso acontece, mas se você receber um teste positivo, você coloca a máscara e continua a amamentação super tranquilamente, tá? Ok. Quando oferecer o peito ao bebê?
livre demanda ou a cada 3 horas? Olha, a pergunta que vocês, a resposta que vocês gostariam de ter, talvez fosse de 3 em 3 horas, né? Mas não é. Precisa ser livre demanda. Então, isso é um item muito importante, que é bom frisar. O aleitamento materno não é só a questão de ser exclusivo por 6 meses, ele tem que ser exclusivo e livre demanda por 6 meses. Então, quer dizer, oferece quando ele pedir, quando ele chorar, quando ele tiver uma cólica, que às vezes ajuda na cólica, quando ele tiver gases, porque pode ajudar nos gases, pode ajudar para ele fazer cocô, e alimenta também. Então, o leite materno não é só um alimento para matar a fome, ele é um alimento vivo, completo, que supre todas as necessidades do bebê, tanto nutricionais quanto emocionais, ajuda no sono, ele acalma o bebê, então é livre demanda. Agora, se você me falar, ele está mamando de meia em meia hora o dia inteiro, aí a gente tem que avaliar. A gente tem que avaliar se você tem uma cirurgia, se está numa pega correta, se ele está ganhando bem peso, o que está acontecendo. Porque normalmente é um sobe e desce de intervalo. Então, eu não gosto muito dos aplicativos, porque as mães colocam nos aplicativos e acham que tem que ser uma curva regular. Não. Ele pode mamar a cada 3 horas, depois ele diminui para 1 hora, depois 2 horas. Essa variação no dia é super comum. Tá? Principalmente nos primeiros 3 meses. Nos primeiros 3 meses não tem regularidade das mamadas. Então, o dia que a sua casa perde a rotina, você recebe visita. Nossa, à noite ele vai mamar de hora em hora, porque ele ficou cansado, ele ficou estressado, ele ficou agitado. O dia que tá tudo tranquilinho, ele mama mais espaçado. O dia que você bebe menos água, nesse frio, o pessoal esquece de beber água. Aí ele quer mamar várias vezes, porque a sua produção diminui. Então, assim, a mãe tem que tomar 4 litros de água por dia. É difícil, mas tem que tomar. E aí, se toma 1 litro só, aí diminui a produção de leite, ele vai mamar de hora em hora. Então, a gente tem que avaliar tudo. Ok. Como evitar o leite empedrado e a mastite? Aí, assim, a melhor coisa é você colocar ele para mamar nas 2 mamas, livre demanda. Porque tem gente que sai da maternidade com aquela regrinha na cabeça. 20 minutos de um lado, 20 minutos do outro. E aí, reveza em cada mamada. Se você tem muito leite suficiente para ele engordar apenas com uma mama e não estiver doendo, tudo engurgitado, vermelho, doendo, pode até ser que você consiga manter o aleitamento materno assim. Uma mamada é só uma mama direita, na próxima mamada a mama esquerda. Mas se a mama começar a ficar vermelha, dolorida, você fecha o braço e está doendo, você sente umas regiões endurecidas e doloridas, o ideal é colocar para mamar nas 2 mamas, em todas as mamadas, mesmo que seja 15 em uma e só 5 na outra, porque isso já vai diminuir esse leite parado, esse estoque de leite parado. A mastite é porque o leite ficou parado, a criança não deu conta, a mãe teve uma produção intensa e ele não mamou, e aí sempre tem uma fissurinha, alguma entrada, alguma coisinha que facilita a entrada da bactéria. E aí tem infecção. Então, a mastite tem que ser tratada com antibiótico. Só fissura não precisa de antibiótico. Mas tudo gira em torno da pega ruim, que fissurou, aí o leite ficou acumulado, porque a mãe, ai, tô com dor, nessa mamada eu só vou dar do lado direito, e aí não dá do lado esquerdo, e aí ali evolui para mastite. Então, oferece as 2 mamas sempre. E se mesmo assim sobrou muito leite, você vai com a bombinha para ordenhar esse leite, tá? Porque eu vou contar até uma experiência minha mesmo, pessoal. Eu tinha muito leite, elas mamavam e sempre sobrava muito, e começou a doer demais. Então, eu usava a bombinha desde a primeira semana de vida. Eu conseguia tirar, eu doei para o banco de leite muitos meses, mas isso é uma situação à parte. Às vezes, você tira só para diminuir o seu incômodo, diminuir a chance de mastite, mas não tem o suficiente para doar, tá? Ok. Fissuras mamárias, né? O que a gente pode fazer para melhorar? Quais são as dicas que a doutora pode passar para as nossas seguidoras? Então, assim, começou a doer demais, fissurar, tem um rasguinho mesmo, um machucado, às vezes até sangra.
Primeira coisa é ajustar a pega, passar em consulta com pediatra, com consultora de amamentação, fazer o laser. Além disso, tomar sol ajuda muito. Então, se você tiver quarto que bate sol, abre o vidro, depois da mamada, que o bebê está quietinho, você deixa a mama tomar um pouquinho de sol, tá? Tem alguns casos que a gente passa a lanolina, que é pomada de lanolina, mas é bem pouquinho e tem que tomar cuidado, porque se fica muito melecada a mama, atrapalha a pega do bebê, porque ele vai escorregar. Então, o caso que está com muita fissura, eu passo a lanolina, mas é pequena quantidade. Ok. Uma outra questão também super natural que ajuda ao incômodo, que eu esqueci de falar, é folha de couve ou de repolho, que eles soltam substâncias anti-inflamatórias. Então, você pega a folha de couve, lava direitinho, tira o talo do meio e coloca, e deixa na geladeira, ela geladinha, e depois da mamada, entre uma mamada e outra, você coloca ali, que além de ser o gelado que diminui a dor, ela vai diminuindo a inflamação. Então, ajuda muito. Tem uma seguidora, a Simone, que perguntou: a minha filha tem 4 meses e está com 7 quilos. Será que o peso dela está muito para crianças de 4 meses? Mas ela só toma o leite materno. Então, eu tô tranquila. É assim, se fosse fórmula, aí a gente ia ter que fazer muitos cálculos e ver quanto que ela tá ganhando exatamente por dia. Nos primeiros meses, a gente coloca na curva também o bebê de ganho de peso e crescimento, mas é muito importante o ganho por dia, de gramas por dia. Só que o peso da sua filha depende de 2 fatores importantes. O peso que ela nasceu, porque às vezes ela foi um bebê grande, e a questão importante é que ela está em aleitamento exclusivo. Então, o aleitamento exclusivo, ele tem autocontrole. Não existe bebê obeso em aleitamento materno. A gente deixa à vontade. Às vezes, eles engordam muito. E o organismo é super sábio. Quando começa a introdução alimentar, esse ganho de peso diminui pela metade, às vezes até menos da metade. E aí, ele para de engordar em excesso. Então, não fique preocupada, não fique preocupada. Como a gente já estava falando, a gente estava falando sobre ordenha, e quanto tempo a gente pode guardar o leite na geladeira e como ordenhar? Eu acho que se a mamãe tem muito leite, até para doar, né? Eu acho que são dicas valiosas aí que vale lembrar e, assim, até explicar como que se faz para doação, né? Isso. Os órgãos aí que a gente tem que entrar em contato, como funciona? Eu acho que isso é importante também. E antes de eu falar o quanto a gente consegue guardar na geladeira ou no freezer, vou falar também a indicação da ordenha, porque às vezes a mãe chega aqui e fala: ai, doutora, eu tô com pouco leite, então é melhor eu ordenhar em toda a mamada? Olha, sinceramente, é uma coisa cansativa, que depende como que você vai usar e depende da qualidade da bomba, às vezes pode te machucar. Então, a melhor coisa para você aumentar a sua produção de leite materno é colocar o bebê para mamar livre demanda dia e noite, dia e noite. Se mesmo assim continua sobrando leite, está incomodando, aí você precisa ordenhar para evitar a mastite, o engurgitamento mamário. Ou também uma outra indicação de ordenha é quando vai voltar ao trabalho, ou quando tem uma consulta e vai sair de casa, vai sair por algumas horas e ficar com receio dele ficar com fome, aí vale a pena a ordenha. Então, a ordenha como que deve ser feita? Eu prefiro, para você guardar para o bebê e depois oferecer aquele leite, que seja com bombinha. A bombinha pode ser manual ou elétrica, ela pode ser uma mama ou as duas ao mesmo tempo. E o ideal é que você já acople um frasco, que ele é livre de BPA, que pode ser de vidro ou de plástico, e que você pode guardar na geladeira por 12 horas apenas, e no freezer 15 dias. Então, as mães que vão voltar a trabalhar falam, às vezes, no 4º mês, né? E elas vão voltar só no 6º mês. Ah, eu vou começar a tirar para fazer estoque. Não adianta. O leite só dura 15 dias. Então, você tem que começar 15 dias antes do retorno ao trabalho. E aí você põe a data e vai descongelando o mais antigo, tá? Do mais antigo para o mais novo. Então, não pode fazer estoque de 3 meses de leite no freezer. E na geladeira é só 12 horas. Depois, para esquentar, que é um item que dá muita dúvida,
esquentar em banho-maria, não esquentar no micro-ondas e nem direto na panela. É assim, você ferve a água, desliga, ela tá fazendo bolinha, você desliga e põe o frasquinho ali, que depois acopla com o bico da mamadeira, quase todas as bombinhas são assim, você acopla com o bico da mamadeira e deixa ali para amornar. Aí, esse leite, se por acaso o bebê não tomou todo, né, você tirou 90 ml com muito sacrifício, ele tomou 30. O que fazer com esse leite? Até no máximo 1 hora você pode oferecer de novo. Depois ele se contamina, perde as propriedades nutricionais e fisiológicas do leite materno e você tem que jogar fora. Então, o ideal é, como você não sabe quanto ele vai mamar, é colocar em pequenos frascos, fracionar o leite. 90 ml, você coloca 3 frasquinhos de 30 ml, porque oferece um, depois, se ele quer mais, você esquenta e oferece o outro. E vai assim por diante, para não ter perda. Bom. Okay. A doutora falou de voltar ao trabalho, né? Tem uma seguidora nossa, Ana Flávia, ela perguntou: voltei a trabalhar e minha filha, que tem 8 meses, não se adaptou a nenhuma fórmula. O que eu faço? E aí a gente já pode estar conversando um pouquinho sobre essa questão de você volta a trabalhar, como que você pode oferecer o leite, se continuar com o leite materno, como vai ser a oferta, o que você pode dizer aí para as mamães? Então, olha, eu falo assim, gente, a amamentação é uma via de mão dupla. Tem que fazer bem para o bebê e tem que fazer bem para a mãe. Então, assim, ele tem que estar bem disposto, ganhando bem peso, com desenvolvimento maravilhoso e você contente com aquela situação. Se você vai voltar ao trabalho, você tem tempo de ordenhar e quantidade de leite suficiente para ordenhar, o ideal é ordenhar durante o dia também, para não ficar muitas horas sem o estímulo da amamentação, porque a ordenha imita um pouco e estimula a produção dos nossos hormônios, a prolactina e a ocitocina, para continuar a produção do leite materno. Um dos maiores problemas é quando as mães voltam 12 horas do trabalho e não tira o leite, e aí amamenta só de manhã e algumas vezes à noite. Aí a produção vai diminuindo muito. Agora, os bebês que não aceitam fórmula, eu brigo que assim, eles, na hora H, eles vão aceitar, quando tiver com muita fome. Às vezes a mãe está trabalhando um período curto, 4 horas, e volta, aí ele mamou, depois de 4 horas, não tem tanto problema. E nesse caso específico da pergunta, ela tem 8 meses. Então, 8 meses a gente tem introdução alimentar. A gente tem fruta de manhã, fruta à tarde, almoço e jantar. Então, será que precisa ordenhar? Às vezes ela pode só amamentar de manhã e no retorno ao trabalho e não usar fórmula. Então, tem muitos bebês que eu faço isso aqui. As minhas filhas foram assim, elas não aceitaram fórmula. Mas a gente não é para se culpar. As mães que voltam ao trabalho, o ideal é que tivesse um local para que consiga fazer a ordenha, aí você guarda no trabalho direitinho. Agora, tem gente que trabalha na rua, tem gente que trabalha num local sujo, tem gente que trabalha em vários empregos. Então, nem sempre, gente, ordenha é difícil. Eu sempre recomendo, mas não são todas que conseguem, e não é por falta de vontade. Às vezes é o trabalho que não permite. Outro questionamento que é bem importante, que as mamães têm dúvida. Vacina de Covid na mãe que amamenta protege o bebê? É segura? Porque agora eles estão vacinando as gestantes, né? E então, depois que o bebê nasce, se ele for amamentado, vai proteger alguma coisa? Como que funciona? Isso é ótimo, porque já tiveram uns trabalhos, tanto com a Coronavac quanto com a AstraZeneca, a Pfizer, que as gestantes que tomaram as vacinas, elas produzem anticorpo na gestação e depois teve coleta desses anticorpos nos bebês e viram que esses bebês tinham os anticorpos. Eles passam tanto pela placenta quanto pelo leite materno. Agora, a gente não sabe quanto tempo que vai ter essa proteção para o bebê e qual a porcentagem assim de proteção. Tá? Por exemplo, a vacina da gripe que a gente indica na gestação, ela é muito segura, é uma vacina com tecnologia de vírus inativado, que é muito parecida com a tecnologia da Coronavac. Então, por isso a Coronavac é liberada na gestação. E essa vacina da gripe, a gente sabe que
ela passa anticorpos nos primeiros meses, que ajuda na proteção do bebê, e depois, com 6 meses de vida, ele toma a vacina da gripe, porque aí os níveis de anticorpos já estão caindo muito. Pode ser que isso seja o futuro, pode ser que as mães gestantes tenham que tomar a vacina contra a Covid-19 na gestação e depois, numa certa idade, que já tiver tido teste de segurança, de eficácia, a gente faça a vacina nos bebês também. Mas, no momento, a gente libera na gestação Pfizer e Coronavac, AstraZeneca não, nem Janssen, porque ela tem uma tecnologia de vetor viral que tem uma chance mínima de trombose, mas tem, então na gestação não. Na lactação, podem todas, Coronavac, Pfizer, AstraZeneca e Janssen, tá? Todas elas têm trabalho mostrando que tem passagem de anticorpo, vale muito a pena. Mas eu não sei dizer, por exemplo, a mãe que tem aleitamento materno e fórmula, se ela passa menos do que uma que tem aleitamento exclusivo, porque a gente não tem trabalho dizendo isso, tá? O que é importante, se você conseguir tomar vacina e você conseguir manter a amamentação o maior tempo possível, com certeza o seu bebê vai receber anticorpo, tá bom? E se ele tiver Covid, provavelmente vai ser um quadro muito leve, porque às vezes ele já tem um anticorpo, então o quadro dos sintomas fica muito leve. Isso aconteceu, eu acabei de lembrar, com uma mãe que era vacinada, teve Covid, mas Covid leve, e a bebê que estava em aleitamento materno teve uma coriza, um dia só. E tem o exame positivo dela, então ela pegou da mãe, né? Mas ela estava protegida. Então, isso vale a pena manter a amamentação. O que posso comer para aumentar o leite? Existe aí essa... Canjica, né? Falavam de Malzbier, canjica, então assim, isso é mito ou é verdade mesmo sobre alimentação? Não, isso é mito, gente. Se você gosta de canjica, pode comer, não tem problema nenhum. Malzbier não, porque é bebida alcoólica. O que é importante para aumentar o leite? É você beber 4 litros de água todos os dias, você tentar descansar assim que possível. Então, não vai arrumar armário, que as mães adoram arrumar roupinha, não vai passar pano 1000 vezes na casa, não. O bebê dormiu, você vai descansar. E o terceiro item é você ter apoio, ter uma rede de apoio. Você ter alguém que possa te ajudar na cozinha, na limpeza da casa, alguém que fique com o bebê um pouco para você descansar. Isso é super importante. Então, beber muita água, ter rede de apoio, acreditar que você pode amamentar, que você vai conseguir, isso é suficiente para ter uma boa produção de leite. E não tem restrição, viu? É muito comum as mães chegarem aqui, tá comendo só frango, purê e uns legumes. Cortaram feijão, cortaram leite, cortaram pão. Não, hoje eu tive uma, cortou tudo. Aí, e o detalhe, elas não contam, né, pra gente, né? Eles não contam. Aí ela assim, doutora, agora que ele tá com 4 meses, eu posso voltar a comer pão, leite, feijão? Eu falei, o quê? E sendo que na primeira consulta eu já tinha falado, na segunda consulta já. Então, acreditem, gente, é mito. Se você tem um bebê com muita cólica, e que a gente começa a relacionar, putz, todo dia que ela come feijão, o bebê fica com muita cólica, às vezes a gente pode reduzir aquele alimento, ou no caso do feijão, deixar de molho 10 a 12 horas, depois trocar a água, porque isso diminui a substância que fica na casquinha do feijão, que chama fitato, diminui gases e automaticamente diminui cólica, mas não precisa cortar. O leite, nem pensar, gente. Leite não é para cortar na gestação e nem na amamentação, a menos que o bebê tenha um diagnóstico de APLV, que é alergia à proteína do leite de vaca. Se ele tem esse diagnóstico, a mãe tem que fazer dieta de exclusão do leite materno. Mas se não tem esse diagnóstico, pode consumir à vontade, tá? E legumes, frutas, verduras, é uma alimentação equilibrada, variada e de 3 em 3 horas. Uma seguidora nossa aqui perguntou, pode comer chocolate na amamentação? Então, o chocolate e o café, né? São dúvidas frequentes. O chocolate é sem exagero. Então, assim, por quê? Porque o chocolate tem cafeína, ele tem uma substância que pode ativar um pouco o bebê, deixar ele um pouco mais agitadinho. Então, pode tomar um leite com chocolate de manhã, pode comer um chocolate de sobremesa depois do almoço, mas não vai se entupir e comer uma caixa inteira de chocolate às 10 horas da noite.
porque aí pode atrapalhar um pouquinho o sono do bebê. O café, que eu já adianto, é um café, uma xícara de café ao dia, de manhã, principalmente para dar uma acordada. Agora, se você for tomar café à noite, vai passar cafeína, e aí vai estimular o bebê, tá? Mesmo para chá estimulantes, né? Chá mate, chá preto, que todos eles têm cafeína. Chá verde, não é? Também. Nada de dieta detox, nada de chá detox. É chá natural. Camomila, erva doce, erva cidreira de frutas, isso à vontade. Voltando um pouquinho sobre a produção de leite, é possível continuar com a amamentação somente à noite? A Karine perguntou. Isso depende do seu bebê. Tem bebê que é impressionante, assim, a gente queria ter uma bola de neve, né? Tem bebê que a mãe fala, olha, eu tô amamentando de manhã e à noite. E ele fica super bem, ele não despreza o peito, ele aceita a mamadeira, comida e mama quando a mãe tá. Agora tem bebê que a gente fica assim, e ele passa a ele mesmo rejeitar o peito, ele passa a linguinha, empurra o leite materno. E a outra questão é a sua produção. A produção vai cair. Então, assim, se você não consegue ordenhar para guardar e oferecer esse leite, pelo menos tente ordenhar umas 2 vezes por dia para manter e amamentar de manhã e à noite, e durante o dia ordenhar 2 vezes, para estimular, e aí você consegue manter a amamentação mais tempo. Mas se você não ordenhar nada o dia inteiro, aí depois de uma semana, depois de um mês, a produção vai cair muito. Então, o importante mesmo é a estimulação para a produção continuar, para essas crianças continuarem. A gente fala que é no mínimo assim 4 vezes por dia para manter o aleitamento materno. Tem criança que troca um pouco, ela passa a mamar mais vezes à noite, porque a mãe está presente, e de dia não aceita leite, mamadeira, fórmula, nada, e fica às vezes 6 horas sem mamar. Então, ele trocou o dia pela noite. Se a mãe aguentar e tiver saudável, tiver ok para ela, tudo bem, mas você trabalhando e ainda ficar a noite toda acordada é difícil, né? Essa fase de volta ao trabalho é muito difícil. Ok. Doutora, nossa live está chegando ao fim. Quero agradecer. Foi muito legal a nossa conversa. Obrigado pela sua participação. Esse assunto é super importante na vida das mamães, né? Que seguem a nossa página. Obrigada. Boa noite para todos.